E aí, tudo bem com vocês? Obrigado Tudo pelo jóia, convite. Beth? Tudo bem. Prazer imenso te rever Vamos e lá. poder conversar contigo, viu? Pois é, Renato, quanto tempo. Vamos Verdade. aí. Na última vez que nós nos encontramos, se eu não me engano, foi em Cuba. Foi em Cuba. Foi em Cuba. A gente Foi em Cuba. estava num encontro em Cuba e tinha um evento na Venezuela que eles estavam querendo que fosse para lá, tinha uma tentativa de golpe. Num cafezinho, falamos muito rapidamente. Mas então vamos começar a falar sobre Cuba, já que a gente está aqui com você e é um dos maiores especialistas de Cuba do Brasil. Estou à disposição de vocês. Não, eu queria lhe perguntar como é que você está vendo esse momento político, né? Tem muitas versões sendo dadas pela mídia, a mídia liberal, que, na verdade, criou uma narrativa fortíssima. E por outro lado, até o Papa falou disso na missa de domingo, se não me engano, e tem muitas versões falsificadas. Estão colocando vídeos de outros países com militares e policiais atirando no povo que não são de Cuba. Quem conhece Cuba olha para aquilo e sabe que não é Cuba. Mas como você tem assistido tudo isso, o que você teria a dizer? Renato, eu conheço Cuba intimamente, né? Faz 40 anos, exatamente, desde 81, que eu vou a Cuba várias vezes ao ano, e não por turismo, por trabalho. Durante muitos anos, eu intermediei a relação entre os bispos cubanos e o governo cubano, os bispos católicos, né? E depois fui sempre convidado para muitos eventos em Cuba, dei a dar lá uma equipe de educação popular, o método Paulo Freire, Centro Martin Luther King de Educação Popular. E hoje estou trabalhando com a FAO, junto ao governo cubano, num programa de soberania alimentar e educação nutricional. De modo que eu não me impressiono com todo esse noticiário de Cuba. Primeiro porque Cuba já passou por várias crises, várias ameaças. A maior delas foi a invasão mortos em 1961, abril de 1961, quando o presidente Kennedy dos Estados Unidos, né, equivocadamente aí passou a história grande democrata, contratou 10 mil mercenários para invadirem Cuba e foram todos derrotados pela Revolução, que naquela época tinha mais pilotos do que aviões de combate. Eles tinham muito pouca munição para reagir aos mercenários, mas a união do povo conseguiu derrotar os mercenários pagos pelos Estados Unidos. Depois teve a crise do desabamento da União Soviética, chamado período especial, que durou 5 anos, 90 a 95. E em 94 houve um fator muito semelhante ao que aconteceu agora. As pessoas cansadas com as restrições devido ao debacle profundo que Cuba teve com o desaparecimento da União Soviética, na medida em que ali era uma parceria muito especial em matéria de comércio, de fatores. Bem, para você ter uma ideia, era mais barato exportar batata da Alemanha Oriental do que plantá-las em Cuba. Como acontece hoje no Brasil com o sal, né? A gente importa do Chile, embora a gente tenha muita salina. E isso realmente afetou profundamente a economia cubana, criou muitas dificuldades, e essas dificuldades acabaram provocando algumas manifestações de descontentamento, pessoas querendo ir embora de Cuba, e Fidel liberou o Porto de Mariel e falou, olha, quem quiser pode ir embora. E foram, sei lá, 70 mil saíram de Cuba, foram para os Estados Unidos, sabe lá Deus o que eles arrumaram lá, porque, na verdade, a maioria pessoas desqualificadas, inclusive prisões foram abertas. Quem quer ir para os Estados Unidos? Os Estados Unidos está recebendo todo mundo, claro. Né? Então foi bom porque Cuba se livrou também de alguns
meliantes que estavam presos e tal. Agora vem essa reação. Essa reação é uma reação, de um lado, absolutamente compreensível, né? O próprio presidente Dias-Canel disse isso. Por quê? Porque a situação está difícil. Cuba está estrangulada por 3 fatores. Primeiro, o bloqueio, que já dura mais de 60 anos, né? Desde 1962, que o Kennedy também decretou o bloqueio. Detalhe, né? O Kennedy fumava charuto cubano. E de noite apresentaram a ele o decreto do bloqueio. Ele falou: não, só vou assinar amanhã. Por quê? Porque ele queria esperar as lojas de Washington abrirem para comprar todo o estoque de charuto cubano encontrado. Portanto, ele só assinou o decreto na hora do almoço, né, já garantindo o estoque dele de charuto cubano. E esse bloqueio já custou a Cuba, um cálculo que se faz, 144 bilhões de dólares de prejuízo. Que o Obama havia relaxado, flexibilizado o bloqueio, inclusive o Obama visitou Cuba, foi lá com a mulher, passeou, frequentou Paladares, né, que são os restaurantes turísticos. E agora, com o Trump, o bloqueio foi apertado. O Trump baixou mais 243 novas medidas nesse bloqueio, e que são muito. Por exemplo, não permitem que pessoas enviem dólares do exterior para Cuba, para os seus familiares, como até então era permitido. Qualquer empresa que comercializar com Cuba fica proibida de comercializar com os Estados Unidos. Os navios que Cuba importa mais de 60% dos alimentos que consome. Que um país como você, Renato, conhece, não sei se a Adri, a Sinara já foram a Cuba. Né? Eu não. Mas Cuba... Eu ainda não fui. Pois é, Cuba é do tamanho de Pernambuco e não tem recursos naturais. Cuba, por exemplo, se algum cubano falar que tomou banho de cachoeira, pecou porque mentiu, né? Toda a energia cubana é de petróleo importado e termoelétrica, que são caríssimas. Então, realmente, o problema energético lá é seríssimo, seríssimo, você manter aquela estrutura funcionando. E aí você tem o bloqueio, você tem a pandemia e agora essa questão de não poder importar alimentos como estava querendo. Até o Biden, né, nesse fim de semana, fez uma liberação em relação às importações, embora não esteja acenando com a possibilidade de afrouxar, né, ou voltar, o que seria o ideal, à política adotada pelo Obama, mas são fatores que trouxeram dificuldades para a população. Sobretudo a questão da pandemia. A pandemia obrigou o governo a desmobilizar totalmente os setores produtivos para tentar evitar que ela se propagasse no país. Cuba tem um dos menores de contaminação e de mortes, comparativamente. Né? Você pega a população da Bélgica, é a mesma de Cuba, 11 milhões de habitantes. Na Bélgica tem 11 mil mortos, em Cuba não chega a 2 mil. E Cuba é o único país da América Latina que criou 2 vacinas, uma delas já aprovada pela OMS, que é a Abdala, e a outra a Soberana 2. E essas vacinas estão sendo já aplicadas à população. Então, é natural, é absolutamente natural que algumas pessoas se sintam insatisfeitas, sabe? E que saiam até às ruas para protestar. Mas é evidente que nessa onda entram os contra-revolucionários, porque os Estados Unidos sempre financiaram formas de sabotagem à Revolução Cubana. Até porque os Estados Unidos perguntam: Beto, por que Cuba, um país tão pequeno, tão frágil, pobre, embora ninguém lá, né, jamais alguém que está aí viu uma de gente dormindo debaixo do viaduto,
de cracolândia, de criança de rua, de mendigo espalhado pela calçada, não. O cubano é pobre, mas é digno. E todos os 11 milhões de habitantes têm os 3 direitos humanos fundamentais, estruturalmente assegurados, que são pela ordem alimentação, saúde e educação. E eu acrescento moradia e trabalho. Né? Então, eu falo, quem é rico no Brasil, não vá morar em Cuba, não. Você vai conhecer um inferno. Porque você não pode trocar de carro todo ano, ir na loja de grife, viajar para Disneylândia no verão, nas férias, para Miami, sabe? Não vá, você vai conhecer um inferno. Não dá para tomar seu skin toda tarde, etc. Agora, quem é classe média vai conhecer o purgatório. Tem burocracia, sim, tem fila, sabe? É um país contido na distribuição dos poucos bens que dispõe. Agora, quem é lascado, quem é pobre, vai conhecer o paraíso. Por quê? Porque o filho do camponês tem o mesmo acesso à universidade que o filho do ministro, ao mesmo tratamento de saúde. Se o filho de um pequeno agricultor for atropelado por um caminhão e isso exigir diversas cirurgias altamente complexas, ele vai ter essa assistência gratuitamente, não precisa ter plano de saúde. Isso é direito do cidadão e dever do Estado. Então, essa questão depende da ótica. As pessoas falam, mas Cuba não é democrata. Democrata é o quê? O Brasil, a Índia são democratas, com essa desigualdade social. A Arábia brutal, Saudita, né? A Arábia Saudita, sabe, um governo assassino, um governo terrorista. Então, realmente, a questão de ótica das pessoas. A minha ótica é a ótica a partir do mundo dos pobres. Essa é a minha ótica. Por isso eu defendo Cuba. Entendo as dificuldades que eles estão passando lá, mas elas são contornáveis. E eu queria terminar esse comentário de Cuba dizendo isso. Muitos me perguntam, né, eu tinha perdido esse fio da meada, por que os Estados Unidos, que invadiram o Iraque, invadiram a Síria, invadiram o Afeganistão, não invadem Cuba, que é tão perto, né? Parece ali dar um peteleco e pronto, vem tudo abaixo. Sabem por quê? Porque os Estados Unidos aprenderam 2 grandes lições com a sua experiência imperial. Governos se derrubam. Você pode derrubar governos, como aconteceu no Saddam Hussein no Iraque, como aconteceu no Afeganistão, quando estava dominado pelos soviéticos, etc. Agora, um povo você não derrota. E os Estados Unidos aprenderam isso na derrota do Vietnã e na derrota da Baía dos Porcos. E entrar em Cuba é enfrentar um povo, não um governo. Porque a revolução tem apoio majoritário de 87% da população. De onde eu tiro esse dado? Esse dado eu tiro do apoio à nova Constituição cubana, aprovada em fevereiro de 2019. Essa Constituição foi amplamente debatida pelo povo e votada em plebiscito. Inclusive, algumas cláusulas que o governo tinha interesse que fossem aprovadas, não foram aprovadas. Uma delas é o casamento homoafetivo. O machismo cubano ainda não foi superado pelo socialismo cubano. Né? E esse machismo fez com que o plebiscito não aprovasse integrar a Constituição a legalidade. Então, essa é a questão. Cuba vai continuar, vai vencer, há muita solidariedade internacional, só que a situação agora se complicou por causa da contra-revolução, da pandemia e do bloqueio. Esses 3 fatores somados realmente criam uma conjuntura difícil. Frei Beto, eu não te vejo há mais tempo que o Renato Rovai, porque a última vez que eu te vi eu ainda era repórter de literatura na Folha. Faz muito tempo eu entrevistei você. Eu tinha até cabelo preto. Eu entrevistei você né? lá no Mosteiro dos Beneditinos, em Perdizes. Olha, tem muitos anos, acho que tem uns 20 anos. Não, peraí, calma, Sinara. Você me entrevistou no convento dos dominicanos. Dominicanos. Ai, desculpa. Olha, é o tempo, é o tempo. O Mosteiro dos Beneditinos fica lá no centro da cidade. E aí eu queria te perguntar... Não, foi em Perdizes.
Perdizes, pois é, aqui o convento dos dominicanos, onde eu moro. Isso, exatamente. Até hoje exatamente. eu estou aqui. Não eu mais. Falei beneditinos, mas eu errei dominicanos. Dominicanos. E aí eu queria te perguntar o seguinte: eu acho que as pessoas precisam de mais informação sobre o que acontece na América Central, né? Porque hoje, nos Estados Unidos, as pessoas de direita ficam dizendo: os cubanos estão fugindo direto para os Estados Unidos, mas as pessoas que mais fogem para os Estados Unidos hoje são os moradores de Honduras. Né? Honduras, que sofreu um golpe em 2009, foi o primeiro dos nossos países a sofrer um golpe. O Haiti acabou de o presidente ser assassinado, né? E essas pessoas elas ficam só olhando para Cuba. O senhor acha que é só por causa do governo de Cuba ou tem outras razões? Antes do Frei Beto responder, só um detalhe, Beto. Tem aqui muita gente falando dos teus livros. Tem aqui gente falando que está lendo Fidel e Religião, que quer saber onde comprar teus livros. Então, Pri, vamos divulgar aqui a loja virtual dos livros do Frei Beto. É isso aí. Eu vou colocar o endereço aqui na tela, enquanto o Frei Beto está respondendo, da loja virtual, né? Seguinte, é freibeto com 2ts.org, né, Frei? Por esse site, vocês tem acesso a toda a minha literatura, artigos meus, e vocês podem adquirir os livros, eles chegam em casa pelo correio a preço mais barato, né? Porque compro com desconto. Então, quem tiver interesse na minha obra, é só entrar aí nesse site freibeto com 2ts.org. Mas, Sinara, vamos lá, qual é a questão, então? Por que eu queria perguntar para você que eles só falam... não falam de Honduras, não falam de... Exatamente. Por que Cuba incomoda tanto? Porque aos olhos da Casa Branca, um mau exemplo para os povos da América Latina e do Caribe. Eu sempre digo isso, eu não quero que o futuro de Cuba seja o presente do Haiti, o presente de Honduras, o presente da Guatemala. Sabe? Não quero, porque a minha concepção de democracia ela é prioritariamente democracia econômica, que todos tenham acesso aos bens essenciais a uma vida digna. Não é essa balela que vivemos no Brasil, vamos a cada 2 anos votar, mas, enquanto isso, a maioria do povo vive entre a pobreza e a miséria. Nós temos 105 milhões de brasileiros ganhando menos de um salário mínimo. Sabe? Então, quase metade da população. É um horror. Nós temos 30 milhões de pessoas que nem entraram nos auxílios emergenciais, essas esmolas dadas aí pelo governo Bolsonaro. Então, nós temos 19 milhões de pessoas em fome crônica hoje no Brasil. O Brasil voltou ao mapa da fome, já tínhamos saído do mapa da fome em 2014 e agora voltamos. Então, a meu ver, a democracia, a minha concepção de democracia é isso. Se a vida, as condições materiais de vida e espirituais de vida estão asseguradas, e não a rotatividade eleitoral. E devo dizer que em Cuba também há eleições. Claro que ninguém noticia, não interessa para a imprensa ocidental, capitalista, noticiar as boas coisas de Cuba. Agora, os 3 papas foram lá, o João Paulo II, o Bento XVI e o Francisco, e elogiaram a Revolução. Então, essa é a questão. Isso cria um grande constrangimento. Por isso que o Francisco é chamado de comunista pela elite dos Estados Unidos. Mas é importante lembrar o seguinte, nós vivemos sob a órbita do sistema capitalista. Eu sempre enfatizo que não existe globalização, existe globocolonização, porque nós vivemos num planeta hegemonizado pelo capitalismo. Então, a nossa cultura, nós respiramos 24 horas por dia os chamados, entre aspas, capitalistas. Né? Na concepção do senso comum, a competitividade está acima da solidariedade. E por isso, vemos um mundo de excluídos, um mundo de indiferença diante dos mais pobres. A Covid agora não chegou ainda a 4 milhões de mortos.
né, em 2 anos e meio, né, que ela já dura aí, quase 2 anos, né, começou... quase 2 anos. 1 ano e meio, quase 2 anos, 1 ano e meio, não chegou a 4 milhões de mortes. Sabe quantas pessoas morrem de fome no planeta nos últimos 5 anos? Por ano? 9 milhões. São 24 mil por dia. E por que não há essa mobilização que houve em relação à Covid? Diga-se de passagem, acertada a mobilização dos laboratórios por criar vacinas e encontrar meios de exterminar, erradicar a pandemia. E por que não há o mesmo movimento em relação à fome, que mata mais do que a Covid? Porque a Covid não faz distinção de classe. Está aí o cinismo desse mundo em que vivemos. E a fome só ameaça os mais pobres. Então, que se danem eles, que morram de fome. Isso não me atinge. Por que eu vou, né, investir recursos no combate à fome? Deixa que eles morram. É como está acontecendo no Brasil. Para o Bolsonaro, que dane-se. As pessoas que estão morrendo de Covid são, majoritariamente, pessoas que não podem ficar em casa, ter isolamento social, são obrigadas a se aglomerar no transporte público ou no trabalho. Isso não importa. Ele advogou dentro do governo, isso já vazou, que os presos não deveriam ser vacinados, sabe? Deixa morrer. Esse é o tipo de desumanidade pela qual estamos sendo governados. Então, é normal que no sistema capitalista Cuba incomode tanto, porque é um mau exemplo, né? Eu me lembro de 2 cidadãos pobres de eclesial de base lá no Acre, e um virou para o outro e falou: compadre, que negócio é esse de comunismo? Ah, não sei não, compadre, não tenho ideia, mas só pode ser coisa boa, porque tudo de ruim já apareceu aqui, isso aí nunca apareceu. Então, é um pouco isso. As pessoas têm muito medo de que cresça a consciência de que o socialismo é, sim, uma alternativa ao capitalismo, sem dúvida nenhuma. Na última Assembleia da ONU, acho que foram 184 países que votaram, né, contra o bloqueio. O senhor vê chance desse fim do bloqueio avançar, embora a gente tinha esperança do Biden, mas ele deu uma declaração apoiando os protestos, né? Há chance de acabar com esse bloqueio? O que fazer? Bem, primeiro, eu acho que o Biden apoiou o protesto porque ele tem que apoiar a CIA, ele tem que apoiar os recursos, né, que a CIA gasta na sabotagem em Cuba, porque a CIA sabe que os Estados Unidos jamais vão derrotar Cuba com uma invasão militar. Como eu já disse, né, foram derrotados no Vietnã, foram derrotados na própria 61. Mas podem tentar derrotar por sabotagem interna, por terrorismo. Então, Biden, claro, tem que demonstrar apoio aos seus aliados internos. Mas eu não sou pessimista em relação à suspensão do bloqueio. Pelo contrário, eu creio que as forças do Partido Democrático, sobretudo à luz do exemplo, poderão vir, sim, a levar o Biden a flexibilizar o bloqueio. Não a suspender, não tem essa ilusão, mas pelo menos a flexibilizar como fez o Obama. Ou seja, voltando a permitir os voos turísticos e comerciais entre Estados Unidos e Cuba, voltando a permitir que os exilados nos Estados Unidos, os refugiados, enviem dinheiro para suas famílias em Cuba, voltando a permitir que Cuba, por exemplo, tenha negócios com grandes bancos nacionais que hoje estão proibidos de ter relações com o governo cubano, porque, se eles tiverem essa relação, eles serão sancionados pelo governo americano. E, evidentemente, que entre, né, a panela de barro e a panela de ferro, eles vão escolher a panela de ferro, como diz a Bíblia. Uma fala que, quando eu fui a primeira vez em Cuba, tinha um outdoor, né? Que muitas crianças hoje dormirão
na rua, nenhuma delas é cubana. E é verdade, você vai para o centro de São Paulo, exatamente. Muitas crianças dormindo, né, no papelão, pedindo, e em Cuba você não vê isso, né, Frei? Até porque se tivesse a imprensa internacional que está lá filmando as manifestações, fotografando, teria fotografado, né? O cartaz que estava na porta, na saída do aeroporto de Havana, era exatamente esse, né? Nesta noite, 200 milhões de crianças dormirão nas ruas do mundo. Nenhuma delas é cubana. Qual é o país da América Latina que pode exibir um cartaz parecido na porta do aeroporto? Exatamente. Eu queria, a gente não pode deixar de conversar contigo também sobre a situação política nacional, né? Então, antes de a gente encerrar a entrevista, queria que você falasse sobre isso, sobre como você está vendo o atual momento do Brasil e qual a tua esperança, né, em relação a um terceiro mandato do presidente Lula. Se você acha que ele viria como um cara mais moderado, se você acha que ele viria com um pouco mais de sangue no olho, se você tem conversado com ele, o que você tem sentido um pouco nesse sentido dele? Bem, a questão é o seguinte, eu sempre digo que, felizmente, agora temos um Luiz no fim do túnel. Né? Então, isso já é importante. Bom. Temos um Luiz no fim do túnel. Isso Ótimo. É fundamental. Bem, eu vejo que nós estamos numa conjuntura muito favorável a uma candidatura Lula por causa do enorme desgaste desse governo. Seja o genocídio praticado aí pelos quase 600 mil mortos, seja pelo fracasso da política econômica, e seja pelo próprio desequilíbrio do presidente, ou seja, uma pessoa que causa indignação a cada vez que abre a boca, porque fala palavrões, ofende, distrata as pessoas, até ministros do STF, uma pessoa que nenhum de nós que tem uma família mais ou menos, né, decente convidaria a sua casa, porque teria medo de que ele, né, viesse a soltar esses impropérios todos de uma pessoa muito deseducada. Então, nós somos governados hoje por uma família amiga de milicianos, uma família, né, que praticou comprovadamente as rachadinhas, e agora tem aí os rachadões do Ministério da Saúde, enfim, tudo isso que está sendo apurado pela CPI, mas está sendo escancarado pela mídia nacional. Então, não tem como, sabe, eu hoje realmente acredito até que vai ser muito difícil para ele chegar ao segundo. Né? E, sobretudo, se o Centrão aí começa a pôr o pé atrás, encontrar um possível candidato para enfrentar o Lula. Agora, eu creio que uma possível candidatura do Lula, claro, vista de hoje, ela tem muita chance de ganhar, mas não sou ingênuo. Haverá todo tipo de sabotagem para tentar evitá-la. Isso eu não tenho nenhuma ilusão, sabe, de que isso vai ser uma corrida tranquila, democrática, suave, nada disso. Vão ter, sabe, aliás, já estão sugerindo que o Lula seja vice, né? Já, enfim, vai ter todo tipo de obstáculo nessa corrida eleitoral. Eles vão colocar todo tipo de obstáculo. Agora, o fato é que se Lula ganha, e espero que ganhe, né, terá o meu voto no terceiro mandato, eu creio sim que, evidente, a conjuntura é outra, ele terá que fazer outro tipo de governo, evidentemente priorizando, como ele fez nos 2 mandatos, as políticas sociais. Isso é fundamental. Eu acho que o problema número 1 do Brasil é a desigualdade social. Qualquer governo tem que ter isso como prioridade, a redução dessa desigualdade. Mas há uma tarefa a ser feita que não foi feita nos 13 anos de governo do PT, que é a alfabetização política do nosso povo.
Isso não foi feito. Não basta a gente fazer um Bolsa Família e saciar a fome de pão, né? O Onélio Cardoso, um escritor cubano, dizia que o ser humano tem duas grandes fomes, a de pão e a de beleza. A primeira é saciável, a segunda é infindável. E é exatamente aí que o PT precisa atuar mais, que uma nova gestão precisa atuar mais. Ou seja, as pessoas se movem pelo sentido que elas imprimem às suas vidas. Todos nós nos movemos pelo sentido que imprimimos nas nossas vidas. E justamente o que o capitalismo quer é que o sentido da vida das pessoas seja atrelado aos falsos valores que ele propõe, que são 4. Riqueza, fama, beleza e poder. Então, as pessoas estão tomando aí antidepressivos porque não se sentem alcançando nenhum dos 4. Né? As pessoas estão, sabe, muito mal de alma, muito mal de espírito, porque ficam atreladas a essas ambições desmedidas. Quando o sentido da vida, isso a psicologia comprova, o Viktor Frankl, no famoso livro dele sobre o sentido da vida, ele que teve um campo de concentração em Auschwitz e tal, mostra o seguinte: a pessoa é tanto mais feliz quanto mais faz os demais felizes. Essa é a questão fundamental. Quanto mais você luta para que todos sejam felizes, mais você é feliz. A felicidade é algo que a gente recebe na medida em que busca a felicidade alheia. Né? Em outras palavras, ela vem da relação amorosa que se tem com o próximo e com os demais. Então, isso precisa vir de um trabalho político, de uma educação política, porque senão as pessoas vão continuar nessa abnegação da miséria, porque Deus quer, ou nessa meritocracia. Não. Se eu ganhar na loto, se eu trabalhar mais, ou se eu partir para o crime, eu vou ficar rico. Não é por aí. Então, isso depende de um trabalho político, sendo que nós sofremos uma lavagem cerebral de deseducação política 24 horas por dia, vivendo nessa sociedade capitalista. Tudo concorre para fortalecê-la. Hoje, as pessoas estão trocando, e é a proposta do neoliberalismo, a sua liberdade pela segurança. Né? A principal fobia hoje, o nome é a eleuterofobia, que é o medo à liberdade. As pessoas têm medo de ser livres, sabe? Então, elas se apegam ao padre, ao pastor, ao líder político, ao guru ideológico, enfim, porque elas têm medo da sua liberdade, têm medo de pensar pela própria cabeça, têm medo de agir para transformar a realidade. Então, elas estão naturalizando o que está aí, a desigualdade, o fato de alguém ser extremamente rico e outro ser extremamente pobre, naturalizando. Enfim, esse trabalho de educação política eu considero prioritário. E olha que estamos no ano do centenário de nascimento de Paulo Freire. Espero que vocês aí na Fórum façam boas atividades lembrando isso, sabe? Nós podemos lembrar 2 centenários esse ano, de Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arnes, todos os 2 aí em setembro, né? As datas, mas já podem começar a comemorar, porque na Europa eu já participei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí do pastor, do padre. Eu queria saber qual que é a tua sugestão para que a esquerda se aproxime desse pessoal dos evangélicos, que tirá-los das mãos desses pastores fundamentalistas. Né? Eu já falei sobre a necessidade da gente ter comunidades evangélicas de base, a maneira que tinha as comunidades eclesiais de base. Qual que é a sua sugestão para a gente se aproximar desse público sem se envolver novamente com esses pastores fundamentalistas? Bem, Sinara, tem 2 caminhos. Primeiro, eu queria te dar a boa notícia que existem, sim, comunidades evangélicas de base. Existem muitas igrejas protestantes evangélicas que são progressistas. Elas são pouco conhecidas, são minoritárias, mas elas existem, pastores e pastoras progressistas. Então, eu queria até, o dia que, se vocês quiserem, eu dou a dica a quem entrevistar nessa linha, né? Porque conheço pastores e pastoras
A gente tem até aqui na Fórum tem o Zé Barbosa, né? Que ele é sonista aqui da Fórum. Pois é, tem o Henrique Vieira, tem a Magali Cunha, tem, enfim, Agora, eu queria lembrar isso, tem vias. Primeiro, a esquerda tem que voltar ao trabalho de base. Nós abandonamos, seria longo agora, eu já tenho analisado isso, fazer de novo essa análise aqui, por que nós abandonamos o trabalho de base, que foi tão intenso nos anos 70, 80 e 90, que levaram Lula à presidência. O que levou Lula à presidência foi todo aquele tecido de alta capilaridade por todo o Brasil, de comunidades eclesiais de base, pastorais populares, sindicalismo, movimentos populares, movimentos identitários, tudo isso resultou no somatório da eleição do Lula. Então, nós abandonamos o trabalho de base. No caso da Igreja Católica, é simples explicar, porque fomos atropelados por 34 anos de pontificados conservadores, né? João Paulo II e Bento XVI. Então, aí houve um refluxo das comunidades eclesiais de base, mas a esquerda, como tal, também abandonou. Na medida em que ela foi alçando instâncias de governo, municipais, estaduais e federal, ela foi levando aquelas lideranças populares formadas pelo trabalho de base para essas instâncias. E com isso que nós criamos um vácuo, e esse vácuo foi ocupado pelo fundamentalismo religioso, pelas milícias e pelo narcotráfico. Então, a primeira via, temos que voltar ao trabalho de base. A segunda via, só há possibilidade de dialogar com os evangélicos fundamentalistas em base da Bíblia. Não há linguagem que eles aceitem qualquer diálogo. Então, para isso é preciso que os cristãos progressistas se habilitem para esse diálogo, porque a única coisa que pode desestabilizá-los é quando a gente consegue, utilizando a própria Bíblia, demonstrar que eles estão equivocados, né? Por exemplo, Adão e Eva são figuras simbólicas. Nunca existiu o seu Adão e a dona Eva, mas tem muita gente que acredita, sim, né, que o Darwin não tem razão e que a gente veio de Adão e Eva, que tiveram 2 filhos homens e, no entanto, nós estamos aqui. Aí houve um caso de incesto, que eu não quero entrar nesses detalhes, né? Caim e Abel. E como é que nós chegamos aqui? Então, sabe, é preciso lembrar que a Bíblia foi escrita em Minas, era toda feita na base dos causos, né? Não tem nenhuma aula de teologia em nenhum dos 72 livros da Bíblia. Então, claro, como a Bíblia é um livro popular, então puseram lá, né, o seu Adão, que quer dizer terra, e a Eva quer dizer vida. A vida vem da terra, isso é fantástico, e é isso mesmo. Cientificamente, a vida vem da terra. Nós viemos da terra. Nós somos feitos de quê? Do pó das estrelas, né? Mas não vou entrar por isso, fica para outra conversa. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Já passar para as suas palavras finais, se a gente deixar o seu comentário, agradecer palavras muitíssimo. Finais, parece que eu vou ser fuzilado, viu, Dri? Esse negócio de palavras finais. Última refeição. Quando me pergunta assim, qual é o seu último livro? Eu falo, o último não, mais recente. É, né? Verdade. O último é aquele que eu vou publicar pouco antes de morrer, né? Porque a morte é certa para todos nós, exceto para a Rainha Elizabeth e para o Sarney, né? Mas, fora disso, todos nós haveremos de atravessá-la, né? Mas toda regra tem exceção. Mas, olha, eu quero agradecer, gostei muito do papo com vocês, não sou muito afeito a esse negócio aí de live, de entrevista, enfim, eu posso ser acusado de tudo, menos a vaidade de ser conhecido pela cara, né? Eu sempre fui, como muitos escritores, eu quero que me conheçam pelo que eu escrevo e não pelo que eu, né, onde eu mostro a cara. Eu nunca fui a programa de televisão, já criei muitos problemas com isso, mas, enfim. Mas fico feliz e agradecido a vocês. E depois me mandem esse link aí dessa entrevista, para eu poder passar aí para amigos, separar só o seu trecho, vai colocar só o seu trecho e vai lhe mandar o link. Com certeza. E, obrigado. Grande abraço. www.freibeto.org. Tem gente perguntando, como...
os livros estão aqui no endereço da tela, só a última divulgação. Obrigada, Frei Beto, obrigada, Sinara, obrigada, Renata, todos que nos acompanharam.